Ao longo de mais de um ano de pandemia, tem muita coisa que fomos todos obrigados a aprender sobre as máscaras. A princípio, lá em março de 2020, a recomendação que tínhamos era de que as máscaras médicas deveriam ser usadas por pessoas doentes ou com sintomas e por aqueles que cuidam delas. Que máscara para vírus de gotícula, máscara de barreira mecânica, funciona muito bem. Qualquer pessoa pode fazer a sua máscara de pano e utilizar, que vai funcionar e vai estar utilizando, vai estar ajudando o sistema de saúde. Mas, com o passar do tempo e o desenvolvimento de novos estudos, a recomendação mudou. Em junho do ano passado, a OMS alterou suas diretrizes e pediu a governantes de áreas com disseminação em massa do coronavírus que incentivassem o uso de máscaras em público por todas as pessoas. In light of evolving evidence, WHO advises that governments should encourage the general public to wear masks where there is widespread transmission and physical distancing is difficult, such as on public transport, in shops, or in other confined or crowded environments. E assim começou a corrida pelas máscaras. Com a urgência e a dificuldade de encontrar os equipamentos de proteção para a venda pela alta demanda, muita gente aprendeu a fazer as próprias máscaras em casa. Você vai só precisar de uma tesoura e tecido que seja malha. E a confecção de máscaras de tecido também foi a saída para que muita gente pudesse complementar a renda em meio à crise. Desde o início da pandemia, esse artista plástico procurava uma máscara que fosse a cara dele. Sem carnaval, a produção de fantasias parou e ele teve que se reinventar. Mas novamente, o tempo passou, a ciência foi evoluindo e hoje o debate é outro. Com a disseminação de novas variantes e as informações que temos até agora, qual tipo de máscara é o mais adequado para me proteger efetivamente do coronavírus? No dia 15 de março, a TV Globo levou ao ar o primeiro capítulo inédito da novela Amor de Mãe, que foi paralisada por causa da pandemia. Os novos episódios já mostram a realidade enfrentada no mundo por causa da Covid. E um detalhe chamou a atenção dos espectadores: a máscara usada pelo vilão Álvaro, interpretado por Irandir Santos. Isso aqui é vitamina D, de dinheiro. De plástico e aberta, sem qualquer tipo de vedação, o acessório não tem qualquer eficácia para barrar o vírus e bactérias. Mas não foi apenas o folhetim que fracassou ao mostrar o item sem eficácia. O Ministério da Saúde forneceu, entre julho e dezembro do ano passado, máscaras impróprias para profissionais de saúde que estão atuando na linha de frente do combate à pandemia. Algumas máscaras do tipo KN95 foram reprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os servidores da Anvisa dizem que alertaram o Ministério da Saúde sobre riscos adicionais do equipamento. Nos últimos meses, vem ganhando força nas redes sociais movimentos de divulgação sobre as máscaras PFF2, da sigla Peça Semifacial Filtrante. Divulgadores científicos têm reiterado a importância do uso do modelo, que tem melhor filtragem e vedação em situações de maior risco de exposição ao vírus e não apenas por profissionais de saúde. Na internet você encontra perfis e páginas dedicados a tirar dúvidas, explicar como diferenciar uma máscara segura e verdadeira de versões falsificadas e indicar onde comprar o modelo sem cair em preços abusivos no mercado. No Estadão Notícias de hoje, a gente vai tirar algumas dessas dúvidas importantíssimas com o físico Vitor Mori. Ele é pesquisador da Universidade de Vermont, nos Estados Unidos, e membro do Observatório Covid-19 BR.
Tudo bem, Vitor? Seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, o assunto máscara voltou a ganhar muita força a partir de agora, né, com o agravamento da pandemia, e agora tem se debatido muito e tem sido muito mobilizado nas redes sociais qual é a máscara ideal para se utilizar. Aí eu queria começar perguntando para você sobre a N95, e ela tem um outro nome, o PFF2, e aí eu queria saber de você, tem alguma diferença entre N95 e PFF2 ou é só uma questão de nomenclatura? São padrões equivalentes, né? Existem algumas pequenas diferenças, nada muito relevante, mas N95 é o padrão americano. Então, se a gente falar N95, a gente não encontra exatamente ela no Brasil, porque é o padrão dos Estados Unidos. O equivalente no Brasil é o padrão PFF2, né? Lembrar que PFF2 é um padrão de máscara, não é exatamente um modelo, uma marca específica, né? É o padrão do respirador. Eu vi que agora tem uma KN95, que seria a versão chinesa, mas o padrão é o mesmo, Vitor? A KN95 é o padrão chinês e, teoricamente, seria equivalente na questão da eficiência da filtragem. Quando a gente fala de respiradores e proteção respiratória, a gente tem que levar em conta a vedação do respirador ao rosto e a eficiência da manta filtrante em capturar as partículas. Teoricamente, as KN95 teriam uma eficiência de filtragem equivalente. O problema é que a gente tem muitos produtos de baixa qualidade no mercado e é difícil identificar só olhando quais são as marcas ou os fabricantes que produzem produto de boa qualidade ou de má qualidade, né? Alguns testes encontraram uma eficiência muito baixa, abaixo de 30% na captura de partículas de 0,3 microns, que é como é feita a regulamentação. Além disso, um outro ponto é que as KN95 elas têm tirantes elásticos que prendem na orelha e não na nuca e no pescoço. Então você não consegue aplicar uma tensão muito grande no rosto, garantindo uma boa vedação. Um uso prolongado acaba machucando um pouco a orelha. Queria entender um pouco mais sobre o tipo de proteção que oferece a N95 PFF2. Por que ela é melhor, ela é mais eficaz, Vitor? São dois pontos principais, né? A primeira coisa é lembrar que máscaras de pano e máscaras cirúrgicas, elas não são consideradas equipamentos de proteção individual. Elas funcionam bem para reduzir a quantidade de partículas contaminadas que uma pessoa emite quando fala ou respira. Então, se todo mundo estiver usando uma máscara de pano cirúrgica de boa qualidade, bem ajustada, você tem menos partículas em suspensão no ar e você reduz os riscos para todo mundo. Mas elas não são consideradas EPIs, tá? Equipamento de proteção individual. As PFF2 sim, elas são consideradas EPIs. E aí a gente tem que destacar alguns aspectos que fazem elas darem um nível de proteção muito maior para quem está usando. O primeiro que eu já citei é a capacidade de vedação no rosto, né? Isso é dado pelo formato anatômico que elas têm para garantir esse bom ajuste, sem vazamentos de ar pelas laterais ou por cima. Os tirantes elásticos que são presos na nuca e no pescoço, então você consegue aplicar uma maior tensão do respirador ao rosto, e eles também têm uma peça metálica, que é uma peça de metal moldável na região do nariz, então você consegue garantir a vedação nessa região. Alguns modelos têm até uma espuma de poliuretano nas bordas do respirador que garantem uma boa vedação, né? Então é garantir uma boa vedação no rosto e ter uma boa eficiência de filtragem. Esses respiradores, a PFF2, ela é testada para garantir a coleta de pelo menos 94% das partículas de 0,3 microns, que são as mais difíceis de serem coletadas, né? Isso dá principalmente por uma camada de filtragem eletrostática, onde a gente tem fibras eletricamente carregadas que acabam atraindo as partículas quando elas passam pelo filtro, pela manta filtrante, né? Então são vários aspectos que tornam a N95, a PFF2 muito mais eficientes para proteger quem está usando, o que também não quer dizer que a máscara de pano não sirva, muito pelo contrário, né? A máscara de pano ainda é muito importante, ela é importante que tenha uma adesão grande da população, que muitas pessoas utilizem máscaras, mas talvez em situações de maior risco, ou até pessoas que tenham maior risco de desenvolver um caso grave de Covid, morem com pessoas com maior risco de desenvolver casos graves da Covid, seja interessante trabalhar com um equipamento de maior nível de proteção.
Bom, esse aspecto, né, que você traz na sua resposta é bastante relevante, que eu acho que as pessoas ficam muito em crise, em dúvida, quando usar a PFF2 no dia a dia. Por exemplo, transporte público seria indicado, Vitor? Em geral, eu diria que sim, né? O transporte público é local fechado, mal ventilado, com muita gente. Eu costumo explicar da seguinte maneira: se você pode e consegue ficar em casa, tente ficar em casa ao máximo que você puder, se isso for possível para a sua realidade. Se você tiver que sair, a minha sugestão é procure espaços ao ar livre. Ao ar livre, o risco de transmissão é muito menor. Essas gotículas, aerosóis, essas partículas, e que quando a gente inala a gente acaba se infectando, elas se diluem muito rapidamente no ar, quando eu estou no espaço aberto e bem ventilado. Então, locais ao ar livre, o risco é muito menor. Então, se você tiver que sair de casa, busque sempre fazer as atividades ao ar livre, o máximo que você puder. E aí, uma máscara de pano, bem ajustada ao rosto, sem vazamentos, de boa qualidade, em geral, é suficiente. Se você não puder ficar ao ar livre, busque um local que seja fechado, mas que seja muito bem ventilado, né? Tenha boa circulação de ar, trocas constantes com o meio externo e que tenha pouca gente, onde é possível manter o distanciamento. Agora, se for completamente inevitável ir para um local fechado, mal ventilado, com muita gente, onde possivelmente vão ter pessoas sem máscara também, aí eu recomendo a utilização de um respirador do tipo PFF2. Em relação ao uso de 2 máscaras ao mesmo tempo, a composição máscara cirúrgica e de pano, isso aumenta a proteção consideravelmente, Vitor? É muito difícil dizer, porque a gente tem diversos modelos de máscara cirúrgica, diversos modelos de máscara de pano, e as máscaras de pano principalmente não tem nenhum padrão regulatório, nenhuma norma que controle um pouco como elas são construídas. Eu acho que mais importante do que falar 2 máscaras, uma máscara, é explicar o racional por trás das máscaras, né? O importante é que a máscara esteja bem vedada e que ela tenha boa eficiência de filtragem. A combinação de uma cirúrgica com uma de pano se dá porque a cirúrgica, ela em geral, ela filtra bem, ela tem uma boa capacidade de coletar essas partículas. Só que nem sempre ela veda bem. Às vezes fica um buraco na região da bochecha, na dobra da máscara, ou até na região do nariz. Então, se ela não veda bem, ela acaba não funcionando tão bem assim. Agora, as máscaras de pano, por terem diversos modelos, diversas construções, você consegue encontrar um modelo que veda bem no seu rosto, que garante que não tenham vazamentos pelas laterais. Mas nem sempre elas filtram bem, até porque não tem muito padrão regulatório para a construção delas. Então, combinando uma cirúrgica por baixo, que filtra bem, mas não veda bem, com uma de pano por cima, que veda bem, mas que não filtra tão bem assim, você consegue extrair o melhor de cada uma das máscaras e acaba aumentando a proteção para os outros, né? Então você reduz a quantidade de partículas que você emite e possivelmente aumenta também o grau de proteção individual. Lembrar que quando a gente fala de proteção, não é uma coisa 8 ou 80, né? Não é uma coisa binária, protege ou não protege. A gente tem diferentes graus de proteção de acordo com o tipo da máscara que você usa, a qualidade da máscara, a qualidade do ajuste, como você usa a máscara, né? Se você, por exemplo, usar uma PFF2, mas não se atentar à vedação e tiver muitos vazamentos pelas laterais, o grau de proteção que ela vai oferecer para você e para os outros vai ser muito baixo. Bom, a PFF2 tem um custo mais elevado e não sei o quanto, com demanda alta, não sei o quanto ela está tão disponível assim no mercado atualmente, Vitor. A reutilização da PFF2 é indicada? Pode ser indicada? A questão dela ser cara não necessariamente é verdade. É possível encontrar a partir de R$2 a unidade, os modelos mais simples, azulzinhos, de produção nacional, e elas são igualmente eficientes a máscaras de produtoras multinacionais mais famosas. Se você for procurar uma máscara, uma PFF2, um modelo mais famoso, você pode encontrar por até R$20, mas um modelo mais simples de R$2, R$3 que você consegue encontrar, principalmente em lojas de material de construção e lojas de EPI. Lembrar que a PFF2 é um EPI ocupacional, né? Então, você vai encontrar em loja de material de construção. Às vezes a gente costuma ir na farmácia, é o primeiro local que a gente busca, mas talvez em outros lugares você consiga encontrar uma maior disponibilidade por um preço menor. Então, não necessariamente elas são mais caras. A gente vê muitas máscaras de pano que são de marcas famosas, que prometem ser antivirais, prometem ser esportivas, que tem preços muito maiores até do que uma PFF2. E lembrar que a máscara de pano não dá para usar para sempre, né? À medida que você vai lavando, você vai desgastando o tecido, a trama vai abrindo, então não é nem recomendado que você fique muitos meses utilizando a mesma máscara de pano, ela tem uma vida útil também.
De qualquer forma, é muito importante a gente falar sobre a disponibilidade desses respiradores. De acordo com a Associação de Produtores dos Respiradores PFF2, eles conseguiram aumentar a produção de 15 milhões de unidades por mês para em torno de 45 milhões de unidades por mês, né? E isso está dando conta da demanda atual, tanto de profissionais de saúde quanto de pessoas que estão usando ela no cotidiano. Mas se a gente fizer uma conta, no Brasil a gente tem 200 milhões de pessoas e uma produção de 45 milhões de respiradores por mês. Não daria, a gente tem que cobrar, na verdade, políticas públicas por parte do governo para investir no aumento da produção, na distribuição e no acesso equitativo a esses respiradores por toda a população. Além disso, é importante que a gente que vai usar ela no cotidiano, primeiro use com parcimônia. Tá? Não façam grandes estoques, evite locais de alto risco, principalmente, né? E utilizar a PFF2 quando você for para um local de alto risco. Mas é sempre melhor você evitar esses espaços onde o risco é maior. E fazer a reutilização dos respiradores e aí tomar cuidado com alguns aspectos, né? O primeiro é que não pode lavar, né? Não pode lavar com água e sabão, não pode passar álcool, passar nenhum produto químico. Depois de você utilizar, deixar ela descansando no local seguro, arejado, então prender nos ganchinhos, prender num varal, evitar deixar numa exposição ao sol intenso prolongado, deixar descansando idealmente 7 dias, mas no mínimo 3 dias e fazer um esquema de rodízio. Então o que você pode fazer é comprar uma máscara para cada dia da semana e aí revezar, né? Depois que você usar, deixar descansando e aí fazer a reutilização. E aí enquanto a manta estiver íntegra e a máscara vedar bem, né? Então os elásticos estiverem em boa qualidade, o clipe metálico estiver em bom estado, dá para ir reutilizando. Ô Vitor, o que você poderia dizer sobre nessa questão da utilização da máscara no cotidiano? Muitas vezes a pessoa precisa ficar com máscara por um tempo muito estendido e às vezes tem o tira e coloca da máscara. O quanto isso pode afetar o grau de eficiência daquela máscara em tirar, colocar, aí põe no bolso, põe em cima de uma mesa? O quanto isso pode ser prejudicial? É importante dizer que a transmissão por superfícies contaminadas é possível, mas é um evento bastante raro, né? Não é, por mais que no começo a gente tenha focado muito nesse aspecto, na cobertura da pandemia, essa não é a principal via de transmissão do SARS-CoV-2, muito pelo contrário. A questão do tira e põe se acaba desgastando um pouco o elástico, mas o que eu sugiro fortemente é que você evite tirar a máscara se você estiver em um local de alto risco. Então, se você for tirar para fazer alguma coisa, tente fazer isso preferencialmente num local aberto, bem ventilado, com distanciamento. Se for totalmente inevitável ter que tirar, seja para tomar uma água ou algo do tipo, tentar fazer de forma mais breve possível. Então, só tirar rapidinho e já colocar. Às vezes a gente toma todos os cuidados, utiliza a PFF2 o tempo todo, e aí vai no almoço, no restaurante, no ambiente fechado, mal ventilado, e fica sem a máscara para comer. Aí não adianta muito, né? As gotículas, os aerossóis que tem o vírus não ficam olhando se a gente está comendo ou não para infectar a gente ou não. Então, por exemplo, se você for sair para almoçar, tente fazer isso no ambiente ao ar livre, longe das pessoas, e aí você consegue tirar o respirador com segurança e fazer de forma rápida, não ficar muito tempo. Às vezes também o que acontece, as pessoas tiram a máscara para comer e ficam sem máscara, conversando, papeando, né? Então aí não adianta muito. Então, lembrar que é ficar sem máscara o menor tempo possível, né? Evitar tirar o respirador em ambientes fechados e mal ventilados. E houve também um período que muita gente depositou a confiança de proteção nas face shields, né? Aquela máscara de acrílico maior em frente ao rosto. Qual que é o grau de eficiência dela? Para ambientes hospitalares, contato próximo com o paciente é interessante porque ela protege de possíveis secreções que podem atingir a PFF2 e aí possivelmente inutilizar a PFF2, né? Então, para quem está na linha de frente do atendimento, é um equipamento interessante. Ela também acaba protegendo de gotículas maiores que podem se depositar nas mucosas, protege um pouco o olho também, mas o nível de proteção que ela oferece para aerosóis é muito, muito limitado. Em hipótese alguma, se pode usar face shield sem uma máscara de boa qualidade, bem ajustada ao rosto. Ela é um complemento para algumas situações, até para uso cotidiano não vejo muita necessidade.
Lógico, se a pessoa quiser usar, não tem nenhum problema. Eu vejo ela com maior utilidade para ambientes hospitalares, contato próximo, ou até pessoas que vão ter contato próximo com outras pessoas. Então, o caixa de supermercado, que tem contato próximo com os clientes, pode proteger eventualmente alguma gotícula maior com trajetória balística, proteger um pouco os olhos, né? Mas, além disso, é um pouco limitado, sim, a proteção que o Face Shield oferece para aerossóis. Muito bem. E só para a gente fechar, Vitor, a de válvula, por que ela não é recomendada? A de válvula, o que acontece é que a válvula ela abre quando a gente expira e fecha quando a gente inspira. Então ela filtra o ar que a gente inspira, mas não filtra o ar que a gente solta no ambiente. Então, num contexto de pandemia, onde as pessoas têm o potencial de infectar outras pessoas sem nem ter sintomas, então a gente pode estar infectando as pessoas sem nem saber, por não ter nenhum sintoma, é ideal que a gente use ela sem válvula, para que se a gente estiver infectado, a gente não tenha o risco de infectar outras pessoas, né? Então é mais por isso, é mais porque o ar que sai acaba não sendo filtrado. Então, num contexto de pandemia especificamente, é melhor evitar uma máscara com válvula. Quero agradecer o pós-doutorando na Faculdade de Medicina na Universidade de Vermont, nos Estados Unidos, físico e membro do Observatório Covid-19, Vitor Mori, gentilmente batendo esse papo aqui com a gente. Muito obrigado, viu, Vitor, por todas as explicações. Eu que agradeço o convite e fico à disposição. No site do Estadão, você encontra uma matéria com mais informações e os links para saber mais e adquirir sua máscara PFF2. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 19 de março de 2021. A apresentação foi minha, Manuel Bonfim. Na produção e edição, Bárbara Rubira, Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi, o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto, e o nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço para você, um excelente fim de semana e até mais.